Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a situação do Endrick, que começou lá no Real Madrid com vários recordes, começou a sua estreia muito bem e agora está meio que esquecido no banco. Vamos tentar comentar um pouquinho sobre a situação do Endrick, sobre esse momento aí atual do jogador lá no Real Madrid. Bom, lembrando que eu fiz uma playlist aqui no canal comentando os principais jogos lá da La Liga, para a gente ficar mais por dentro aí do campeonato espanhol. Acho que é um campeonato muito interessante, né, do ponto de vista de organização, de jogadores que estão ali na seleção brasileira. Então, sempre muito legal a gente ficar por dentro também do campeonato espanhol. Então, se você quiser ficar aí por dentro, dá uma conferida aí nessa playlist aí que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Pois bem, vamos comentar aí que o Endrick ele termina o 2024 meio que esquecido ali no banco do Real Madrid, depois de muita expectativa, né, que se tinha em relação ao jogador, e ele não está sendo muito utilizado, né? O Endrick começou lá com um gol de estreia na Liga dos Campeões, né? No primeiro jogo dele lá na Liga, ele já marcou o seu e também deixou o seu gol na estreia pelo Real Madrid. O atacante de 18 anos, né, cada vez mais ali, ele está perdendo espaço no time principal, mas quando começou a temporada lá, ele começou muito bem, começou com um início meteórico, né? Ele estava jogando ali com a camisa número 16, né? E na sua estreia lá contra o Real Valladolid, ele no Santiago Bernabéu, né, pelo Campeonato Espanhol, marcou o seu gol e se tornou o estrangeiro mais jovem a balançar as redes pelo Real Madrid no Campeonato Espanhol. Chegou a marcar esse gol com 18 anos e 35 dias de idade. E também pela Liga dos Campeões, ele bateu o recorde, né, lá no triunfo do Real Madrid sobre o Stuttgart, também lá no Santiago Bernabéu, com 18 anos, 1 mês e 27 dias, né? Então teve uma expectativa muito grande ali, ele estreou muito bem, né? Então isso deu uma certa repercussão tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente. Aqui no Brasil eu acho que o pessoal estava até viajando demais, né? Já estava comparando ele com o novo Pelé, toda essa palhaçada aí, que eu acho que já é exagero também, né? Que dessa, né, às vezes muito sensacionalismo, né, em cima desses jogadores. Bom, eu quero comentar aqui também da concorrência que ele está enfrentando lá no Real Madrid, né? Acho que é bom a gente destacar esse ponto aí também, né? No início, né, apesar dessas vitórias aí, né, desses gols que ele marcou, né, dessas vitórias que estavam acontecendo, o Endrick jogou ali 160 minutos apenas, né? Foram 15 partidas, né, com 2 gols e 1 assistência, né? E aí depois ele já não saiu do banco, né, em outros 10 jogos do Real Madrid, que inclusive vive um momento muito difícil, né? Assim, entre aspas, difícil, porque agora a gente já está vendo eles se recuperarem lá na La Liga, mas começou um momento de renovação, várias lesões, o Ancelotti acertando o time, então é um momento conturbado ainda que passa o Real Madrid. Então o contexto é esse, né? E o Ancelotti ainda ele tem uma fala dele aqui, ele fala que ele, segundo o Ancelotti, né, que dá poucos minutos para ele, mas é um jogador muito jovem e que tem que se adaptar melhor. E é claro que ele gostaria de jogar mais. Eu acho bem interessante essa fala do Ancelotti, até durante a semana, eu não sei para qual veículo, mas foi um veículo aqui do Brasil, o ex-técnico lá da seleção brasileira, Dunga, também capitão lá do Tetra, ele deu uma entrevista onde ele estava dizendo que os jogadores brasileiros eles saem daqui muito jovens, né? E antigamente não era assim, né? Ele queria dizer que na época dele não era assim. Então a gente tem, por exemplo, o caso do Endrick, né? Que com 18 anos já está jogando lá no time principal do Real Madrid. Então, às vezes, o jogador não chega pronto, né? E ele dizia que na época dele, lá, os jogadores chegavam lá na Europa mais maduros, mais prontos, né? Então, o cara chegava lá com 23, com 24 anos. Então, esse período de adaptação, assim, né? De maturação como atleta, como ser humano, já tinha passado, né? Então, o Endrick é um cara muito novo, né? Então, realmente é difícil, assim, existe esse momento de adaptação. Eu acho que é um cara muito jovem ainda
e a gente tem que ter paciência aí, né? Bom, os números dos concorrentes do Endrick, né? A gente tem lá o Vini Júnior, que tem 20 jogos, 13 gols, 9 assistências. A gente tem o Rodrigo com 20 jogos, 5 gols, 4 assistências. O Mbappé com 23 jogos, 13 gols e 3 assistências. O Güler com 20 jogos, 1 gol e 3 assistências. E o Brahim Dias com 17 jogos, 2 gols e 3 assistências. Bom lembrar que ele chegou também no momento que o Mbappé estava chegando, né? Que era a grande estrela lá do Real Madrid, grande estrela do futebol francês, que saiu de forma um pouco conturbada lá da França. Era para ele ter saído antes, ficou uma coisa muito confusa lá a forma como que ele saiu lá do PSG. O contrato dele iria acabar, ele queria sair antes. Acho que até o presidente da França, o presidente da Ligue 1 também pediu para ele não sair. Teve umas conversas assim, e aí o Mbappé ficou lá até o finalzinho do contrato lá com o PSG. E aí também está passando por um período de adaptação. A gente está vendo que agora ele está começando a jogar melhor. O Ancelotti, depois do último jogo contra o Sevilla, disse que ele agora está mais pronto, né? Que ele agora vai dar o melhor de si. O próprio Mbappé também disse isso. Então o Endrick também chegou nesse momento onde ele tem um grande concorrente aí como estrela, né? Então esses jogadores aí, né, o Vini Júnior, Rodrigo, o Mbappé e o Bellingham formam ali, né, o time titular, esse losango mágico ali do Ancelotti, né, vamos chamar assim, e meio que o Endrick ficou escanteado, né, não teve muitas chances, né. E aí a baixa minutagem, né, do Endrick levou até algumas especulações, né, sobre seu futuro ali no Real Madrid. No entanto, o Ancelotti descartou isso, né, disse que tem planos para o jogador para 2025. Eu até havia feito um vídeo aqui um tempo atrás no canal falando que provavelmente ele seria emprestado, porque se repercutiu muito isso, né, de que o Endrick poderia ser emprestado e não voltaria a jogar pelo Real Madrid, mas de fato parece que isso não vai acontecer, que houve essa mudança de planos, né? Talvez em determinado momento até se pensou dessa maneira, mas a gente está vendo que as declarações do próprio Ancelotti, que as coisas estão diferentes, né? Que ele tem planos para ele em 2025. Em relação à seleção brasileira, né? O cenário da ausência ali do Endrick no Real Madrid também ocasionou uma ausência na seleção brasileira, né? Ele não foi chamado para o Dorival contra a Venezuela e o Uruguai nos jogos de novembro pelas eliminatórias. Bom, de forma geral, o que a gente vê é que o Endrick jogou muito pouco realmente, né? Tinha uma expectativa muito grande em cima dele, na chegada dele. No entanto, não entregou tudo aquilo que eram as expectativas, mas na minha visão as expectativas eram muito altas. O Endrick é um cara muito jovem, né? Ele tem 18 anos e precisa passar por esse período de adaptação realmente, né? O estilo de jogo na Europa é diferente, o ritmo, né? Até o estilo de vida mesmo é muito diferente da realidade do Brasil. Então é natural, né, que aconteça esse processo, né? Essa demora aí para se adaptar. A gente espera que em 2025 aí ele tenha mais chances aí no Real Madrid, né? Possa entrar no segundo tempo, mas atualmente eu não vejo ele a nível de disputar ali a titularidade do Real Madrid com os jogadores que estão lá no atual elenco, né? Principalmente falando ali no ataque, né? Do Vini Júnior, o Rodrigo, Mbappé e Bellingham. Realmente só se esses caras não tiverem 100% que o Endrick vai ter chance, né? Não que o Endrick não seja bom jogador, mas ainda está muito abaixo desses caras, né? Bom, então eram essas minhas impressões. Eu acho que o Endrick possa, né, realmente ter um 2025 diferente, né, do que foi esse 2024, mas de forma geral não foi tão ruim assim, né? Fez uma boa estreia lá no Real Madrid, perdeu seu espaço, mas ainda continua nos planos lá do treinador. Bom, deixe aqui sua opinião. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.